Fala galera, Pode Pastorzão está começando agora e hoje de um formato completamente diferente. Nós estamos como Ministério All-In completando 6 anos e ninguém melhor para estar aqui dando uma entrevista, uma conversa com a gente do que o pastor, o pastor Brunão. Então, antes de mais nada, pastor, se apresenta aí pra gente. Bom, aqui é o Pastor Brunão, obrigado pelo carinho, você que está ouvindo a gente aí. Eu acho que vai ser um conteúdo muito bacana para compartilhar com vocês. E eu estou cheio de expectativa. Dessa vez eu não estou por dentro mesmo do que vai ser falado, perguntado, mas estou com o coração aberto aqui, formato diferente. E a ideia é fazer com que a gente possa, talvez, passar para a galera tudo que a gente está vivendo como igreja, como uma comunidade, como uma família, né? Que a gente costuma dizer muito isso. Então, eu estou feliz e a expectativa é grande. Eu queria que hoje a pastora estivesse aqui, mas ela tem alguns compromissos que ela tá, Mas é isso. Tenho 36 anos, pai de 2, Noah e a Iris, esposo da Carolina. É isso. É isso, hein? Pastor, vamos lá. São 6 anos de história, 6 anos de All-In, e eu queria até um pouquinho antes voltar, antes da gente entrar de fato no All-In, fazer uma linha do tempo, falar um pouquinho da sua trajetória com Cristo, assim. Você sempre quis ser um pastor, isso sempre esteve no seu coração. Então eu queria que você falasse pra gente como que foi esse chamado, essa vocação do Senhor pra sua vida. Boa. Lá no início mesmo, eu me converti com 15 anos de idade, na igreja Sara Nossa Terra, em Minas Gerais. Lembro até hoje, falecido Bispo Jairo. E com 15 anos de idade, quando eu aceitei Jesus, e logo, semanas depois, me batizei, eu ouvi uma promessa da boca dele, do bispo, né? Era um culto, a igreja era bem grande, um culto com muitos jovens. Eu lembro que no meu dia do batismo, era um torno assim, de 60, 70 jovens se batizando. Eu era um desses e quase fui embora, né? Eu fiquei no final da fila praticamente. E aí eu saí da fila, saí da igreja mesmo, e aí o meu líder na época, né, a igreja era uma igreja em formato de célula, né, ele foi atrás de mim, literalmente me pegou do outro lado da rua da igreja, eu estava indo embora mesmo. Ele disse, onde você vai? Eu falei, não, cara, é loucura, isso aqui é loucura, não, eu tô novo demais, eu tenho muita coisa para viver, aquela dúvidas, incerteza, aquela fase de indecisão como jovem. E ele pegou na minha mão e falou, não, cara, a gente tá junto, você tem um chamado, e esse chamado vai começar a se iniciar hoje. E aí eu voltei, me batizei, um frio absurdo, Minas Gerais, eles jogavam baldes de água quente na piscina para tentar manter uma temperatura, então literalmente estava frio. E foi marcante, cara. Foi Quantos marcante. anos, pastor? Eu tô com 36, né? São 16 anos, né? Já depois desse 16 anos, não. 21 anos, né? 21 anos. É uma vida, né? É uma vida. Eu falo 16 porque eu vou... Talvez eu tenha a oportunidade de compartilhar. Há 21 anos atrás, foi eu aceitando Jesus, só que eu tive as minhas dúvidas, meus questionamentos com 16, com 17, com 18. Foi quando eu já conheci a pastora e eu comecei a tomar rumo na minha vida, né? Mas levando a sério mesmo, né? Entendendo o meu chamado, entendendo o que Deus tinha para mim, foi ali com 20 anos de idade, né? Então, assim, certeza, a gente foi ter tempos depois. No início, a gente era cristão, né? E eu frequentava a igreja, eu ia para a igreja, eu era o famoso crente domingueiro, só ia de domingo para a igreja. Literalmente de domingo, só ia de domingo para a igreja. Chegava na semana, os amigos, alguns pastores, falavam assim, pô, mano, você não vem? Lá era culto acho que era de terça e quinta, se não me falha a memória.
Mas pra gente entender, você veio de um lar cristão, como que foi? Não. Não, eu não vim de um lar cristão. A minha avó, mãe do meu pai, ela sempre teve a sua fé, Aham, né? Depois de muito mais idade que ela foi conhecer o evangelho, né? Ela sempre foi, assim, católica, sim. né? Eu tenho uma família católica, né? A minha mãe por parte de mãe, a minha avó por Aham, parte de mãe, ela ela tinha né, as imagens sim, dela sim. na casa dela, assim, a gente ia para lá no final de ano, nas festas, e ela acendia vela, né, ela tinha os rituaizinhos dela lá, mas assim, sempre respeitou isso. Então, assim, eu não vim de uma família tradicional evangélica, De né, berço, né? cristã, De berço. berço. Mas eu tive uma casa, uma família que tinha seus princípios. Sim. O meu avô, por exemplo, né, os meus avós são falecidos, mas o meu avô, por parte de mãe, isso você vê como que é importante, né? Aham. Independente da religião, como grava, né? E fica na memória. Eu lembro que, isso bem no início, minha mãe falava muito isso, que ninguém sentava na mesa enquanto ele não sentasse, ninguém Aham. saía da mesa enquanto ele não saísse. Princípios, né? Era um princípio bem assim. E eu lembro de um ritual do meu avô, que assim, eu tenho isso na memória até hoje. O meu avô, a minha avó colocava o prato dele, Aham. botava na mesa, ele vinha, sentava e ele agradecia. Ele Legal. baixava a cabeça, e ele fazia a oração dele, agradecia Sim. mesmo, eu via isso. Depois que ele terminava de comer, ele pegava o prato, o copo, e ele fazia o mesmo ritual. Legal. Ele orava, ele agradecia, e depois ele se levantava da mesa. Então, havia Gravou um, isso em você, havia né? um princípio, né? Aham. Então, eu não sou de uma família cristã evangélica, né? Mas eu sou de uma família que tinha suas fé, suas crenças, Os seus princípios, seus querendo ou não, princípios, cristãos, né? exatamente. E aí a gente cresceu no meio disso, né? Um lado da família tinha seus vícios, o Aham. outro lado suas manias, mas no berço evangélico foi a minha mãe, né? Começou. Que começou. A minha juventude, ela teve um processo de divórcio, né? Separou Aham. do meu pai. E aí, nesse processo, ela apresentaram Cristo para ela. Eu lembro até hoje, na Igreja Unidas, pastor Joiadas, Aham. né? Conheço. Ele um pastor bem querido por muita gente. E eu lembro até hoje, até a diaconisa Sandra. Uhum. Ela foi a minha tia do colégio, Legal. do Jardim 1, Jardim 2, Jardim 3, pré. E ela apresentou Cristo. Eu lembro que eu ia, ficava na escolinha, eu lembro dessas cenas, Da Unidas. mas a maioria das vezes eu ficava deitado dormindo no banco da igreja. Uhum. Essa era a verdade. Naquela época não tinha celular, e Era aí bancos, né? A igreja. eram bancos. E eu lembro dessa cena, cara. Então, assim, a minha juventude mesmo, assim, criança, eu não lembro muito. Eu lembro dessas cenas dos meus avós. Mas depois que a minha mãe foi para Cristo na minha juventude ali, bem antes dos 15 anos, eu lembro dessas cenas. Eu lembro dessas cenas da igreja, deitado no banco da igreja, Legal. E a gente às fala vezes na escolinha. até a importância de uma criança, né, tá na igreja, porque ela vai ter memórias, assim. Eu lembro, até quando eu era menor, na Unidas, no banco da Unidas também, imagens muito fortes, assim. Então a gente precisa, de fato, ter esses princípios, né? E você acredita, pastor, que se naquele dia você tivesse desistido daquela fila, ninguém tivesse ido atrás de você, como que estaria hoje? Você acha que teria desistido, assim? Eu acredito que Deus ele tem um chamado para todos nós. Sim. Todos nós temos um chamado. Uns acordam para ele antes, por isso que você vê muitos pregadores novos surgindo, outros despertando mais tarde. O chamado é feito. O chamado é para todos. Grande é a obra, mas poucos são os ceifeiros. Então, eu acredito que essa colheita ela é para todos. Uns decidem colher logo, outros tardam essa colheita. Se eu tivesse desistido, eu hoje, com a fé que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, liderando uma comunidade que tem crescido absurdamente, né? Uhum. Assim, são números atrás de números, não que a gente faz conta, mas eu aprendo que uma vez que você cresce, você passa a fazer contas e É você visível, vê, é né? visível. Então você vê o crescimento da óbito, mas então assim, eu acredito que eu teria tardado aquilo que Deus tem para mim, Aham. né? Então assim, se naquele dia o meu líder não tivesse me procurado, ido atrás de mim, eu sei que o Espírito Santo que conduziu ele ia atrás de mim, eu em algum outro momento teria tomado essa decisão.
talvez poderia ser tarde demais. Aham. Talvez quem está me ouvindo já ouviu relatos de pessoas que se afastaram, que abandonaram e que infelizmente não tiveram sua segunda oportunidade. Então, se naquele momento Cristo não tivesse me reencontrado na rua, vamos dizer que eu atravessei a rua e ele não tivesse me reencontrado, eu acredito que ele teria me achado em um outro momento. Eu tenho essa fé. Mas graças a Deus que ele tocou no coração da minha liderança, ele foi atrás de mim, assim como a ovelha perdida, ele deixou as 99 e foi atrás da ovelha que estava indeciso. E eu tô aqui hoje. Glória a Deus, né? Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu Duas a pena. situações, né? Um líder sensível à voz do Espírito, que foi lá, de fato, atrás de você, que te amou, que te acolheu. E você, por um outro lado, ter obedecido, né? Ter ouvido aquilo e falado, cara, é meu tempo, chegou minha hora. E foi ali, naquele dia que você teve a convicção que você seria um pastor ou não? Não. Já teve uma ideia de um chamado na sua vida? Nesse mesmo período, né, esse mês, foi um mês assim de muita informação. No meu primeiro culto, era um culto de jovens. Eu fui por uma paixão da juventude, uma amiga do colégio falou, vamos, né? E eu fui com segundas intenções, essa é a verdade. Novo, né? Tinha 15 anos de idade, ia fazer 15 na época, se não me falha a memória, né? Porque eu me batizei com 15. E eu lembro que o culto lotado de jovens, ele perguntou quem queria aceitar Jesus. E aí eu levantei as mãos, né? E aí eu fui conduzido lá na frente. Eu e mais... Tinha muitos jovens, mas muitos mesmo, assim. O número passava facilmente de 50 jovens no dia. Ele direcionou a palavra para mim, apontou o dedo para mim. Eu não estava na frente do altar, eu estava um pouco mais na multidão, assim, 5, 6 fileiras para trás, e era aquela frente assim. Imaginem que a nossa igreja hoje, o nosso espaço, era a quantidade de pessoas que estavam voltando para Cristo na parte de baixo, assim. E eu estava ali no meio, lá no meio. Ele apontou o dedo, eu levantei a mão, ele falou, seu nome e tal. Eu falei meu nome, ele falou, olha, eu vejo algo na sua vida, Deus tem um chamado na sua vida, tem uma obra grande, eu vejo você constituindo uma comunidade, uma igreja, liderando, pastoreando, e eu ouvi aquilo e eu falei, que loucura. Naquela época... esse cara quer que eu fique aqui. Impossível, né? Novo, né? Eu sempre fui muito maduro, né? Eu trabalho desde os meus 11 para 12 anos de idade, eu sempre trabalhei, né? Trabalhei com meu pai, e com 15 para 16, esse mesmo período, né? 16 anos de idade, eu fui trabalhar por conta, né? Eu saí da aba do pai e fui trabalhar mesmo na rua. Então, eu sempre tive a minha cabeça centrada, formada, né? Então, estudei, né? Fui estudar, tenho formação, aquela coisa toda. Mas, naquele dia, eu tive eu ouvi isso. Achei uma loucura. Talvez possa ter entrado por um ouvido e saído pelo outro, mas eu lembro até hoje. Então, eu acredito que não saiu do outro ouvido, ficou. Ficou guardado em algum lugar. Ficou guardado em algum lugar que depois eu... E no tempo certo iria acontecer. E quando você viu que estava chegando próximo desse dia, assim, da promessa se cumprir, de ser um pastor, você chegou em algum momento a resistir a isso? Falar, não, eu não quero ser um pastor, não é o que eu quero para mim? A juventude, ela é muito cruel. Porque a juventude, ela te mostra muita coisa que a sua mente quer ir, mas você também sente que o Espírito Santo te conduz a não ir a isso. Então, eu tive as minhas crises normais de jovem, né? Mas eu fui ter a convicção, assim, depois que eu conheci a pastora, né? E a gente começou a trilhar uma jornada juntos e tudo mais, a galgar, a crescer. Eu lembro que quando a gente começou, de fato, a se voluntariar e as coisas começaram a ficar sérias, porque até então a gente era os jovens da igreja. Nós fazíamos parte do grupo do teatro, fazíamos bem parte... envolvido na igreja. Envolvido. Nós íamos, na época, pro Abala São Paulo, né? Eventos que tinham na época, e entre outros, né? Eu lembro de cenas até hoje. Nem tem mais o Abala São Paulo, eu acho. Nem tem mais. E recentemente eu conheci os idealizadores do Abala São Paulo, bem bacana. E aí... eu lembro que essas cenas eram marcantes, então a gente tinha o grupo de teatro, o grupo do louvor, o grupo dos jovens, muitos cultos de jovens, então a gente era sempre inserido. A certeza mesmo do que Deus tinha, o chamado, eu acredito que aconteceu, assim, pouco depois dos 20 anos de idade, né? Foi quando a gente foi ganhando mais estrutura. Foi uma construção, né? Dentro de você mesmo. Foi uma construção, eu já estava com um tempo de namoro
com a pastora, então a gente já estava com a cabeça mais centrada, né? A gente já estava entendendo o que Deus realmente tinha. Então, o noivado veio. Então, muita coisa foi mudando, né? Então, a gente casou novo, né? A gente entendeu todo esse processo, a gente respeitou todo esse processo. E aí, eu meio que quando eu vim de duas igrejas, né? Três, né? Se eu for falar da Sara Nossa Terra, mas eu vim de outras igrejas que tinha um padrão de conduta aonde você era acompanhado e você não era você tinha um processo de crescimento. Então você era separado ao obreiro, depois você era ungido obreiro, né? Eles ungiam obreiro, sim, né? Por mais que não seja algo bíblico, mas eles tinham esse processo, então eles ungiam os obreiros. Depois eu fui separado ao diaconato, fui tempos depois ungido e confirmado diácono, tempos depois separado ao presbitério, depois ungido e confirmado presbitério, sempre perante todas as igrejas. Nós temos membros hoje que são dessa época, né? E então, quando acho que veio as primeiras unções, a ficha foi caindo. Eu falei, opa, o negócio tá sério. Você está me levando a esse lado. Mas pastoreio não tinha esse anseio. Não, eu quero ser pastor de igreja. De uma igreja, não. Eu amo e amava a minha igreja. Uhum. Amava. Assim, se eu faço aqui 10%, o que eu fazia lá era 90%. Muito mais. Fazia assim com... Eu parava o meu horário de almoço, batia o meu cartão meio-dia e eu corria para a igreja. Ficava da meio-dia até 10:50, eu trabalhava perto da igreja. Ficava 50 a 55 minutos na igreja ensaiando com meu primo. Legal. Tocava bateria, ele tocava violão, a gente ficava ensaiando pro culto da noite ou o culto do final de semana. Só de uma vontade de estar ali, né? De servir, de fazer qualquer coisa. Era o meu maior prazer. Era o meu maior prazer. Então, assim, quem vê a gente hoje cheio de empenho, cheio de dedicação na obra, na verdade é só reflexo daquilo que a gente já fazia há muito tempo atrás. Né? E quando essa unção chegou, pastor? O dia que você foi ungido pastor, assim, qual que era o sentimento dentro do seu coração? Essa unção chegou 10 anos depois. Uau. Foi um processo. Um processo de... Lembro que eu me batizei com 15, dos 15 aos 20 eu conheci Cristo, me aproximei, conheci a pastora, conheci o evangelho. Uma longa história aí, né? Com 20 a 30, eu trilhei uma jornada, né? Onde eu falei, poxa, Deus está me levando para algo que eu ainda não sei o que é. E lá para os meus 28, 29 anos que eu percebi que o negócio estava ficando sério. E aí com 30 anos de idade mesmo, dia 5 de setembro de 2020, não lembro agora. Tem que fazer conta. 2020, né? 2020. Foi antes da pandemia. Pandemia, não lembro agora se a pandemia foi 19. Começou finalzinho de 19 a pandemia. Para 20, né? Mas isso, então. E aí foi quando veio a pandemia começou um ano depois, no ano anterior. 5 de setembro foi o meu aniversário. Eu fui ungido pastor dia 7 de setembro. 7 de setembro é meu pastoreio, 30 anos de idade. Fiz aniversário no dia 5, 30 anos de idade. E no dia 7 eu teve a confirmação do pastoreio. Eu já estava separado ao pastoreio. Eu fiz parte de uma, vamos dizer assim, uma tribuna de 12. Sim. E dos 12 só eu resisti. Dos 12 só eu, vamos dizer assim, passei nessa peneira. Os outros, uns ficaram no meio do caminho, sim, outros desistiram, outros não estavam preparados para serem pastor. E sobre a minha vida, dos 12, eu fui o único que foi ungido ao pastoreio. E aí... já tem quase um pouco mais de 6 anos, né? O All-in tem 6, eu tenho pastoreio um pouco mais. O nem passava pela sua cabeça ainda. Nada. Eu pastoreava uma igreja. Daquela igreja, né? Pastoreava uma igreja, foi me dado uma igreja para pastorear. Fiquei bons meses nessa igreja pastoreando. Cara, eu cuidava como nunca. Inclusive, um dos nossos discípulos hoje aqui chegou a ver essa igreja na época. Legal. Né? Porque mora na rua onde era essa igreja. E ele falou, né, esse tempo comentou comigo assim, pô, eu lembro dessa igreja, nunca fui lá, mas eu lembro dessa igreja, lembro onde que ela era, como ela era e tal. E era eu pastoreando lá, fiquei bons meses lá pastoreando, mas bons meses mesmo, assim, e com amor absurdo. Sim.
absurdo. Fazia tudo. E tempos depois, assim, papo de uns 6 meses depois, 7, eu comecei a ter a ideia de mudar o estilo da igreja. E aí eu falei, poxa, eu vou apagar a luz na hora da pregação. Poxa, eu vou fazer isso e tal, né? O meu pastor na época, apóstolo. Não, pode fazer e tal. Só que eu fazia, mas não mudava nada. O clima era o mesmo, as pessoas não vinham, não acontecia nada. Nada, 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 nada. E eu falava, Senhor, o Senhor me mostrou. Eu pregando assim, com uma luz assim, com esse estilo, com essa... E não acontecia. Porque a minha igreja era mais tradicionalzona. Ceia, a gente tava de... Mas você já tinha essa visão de uma igreja mais diferente esteticamente? Eu acredito que Deus estava dando a visão. Eu não tinha ela formada na mente. Eu só queria fazer algo diferente. Nem te ainda. É só uma visão que Deus estava te dando ali. Nem um pouco. Olha... Até então você achava que era para aquela igreja local. Quando Deus deu a visão, quando Deus deu a visão do All-In, eu lembro que em um mês ele já me desligou de lá. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Não foi uma coisa que eu tentei mudar lá. Eu até tentei nos primeiros cultos fazer alguma coisa diferente, porque eu achava que Deus estava movendo para aquela época, para aquele momento. Mas, cara, não ia, não acontecia. Literalmente não acontecia. Então eu comecei a me questionar e questionar o Senhor. Eu falei, poxa, o Senhor mostrou. Fazendo isso, mudando assim, tocando assim, pregando assim, e não acontecia. E você estava tentando adaptar algo que o Senhor te mostrou num tempo que não era para aquele Deus estava mostrando algo que não era para aquele tempo. Eu achava que era. Eu achava que era. Então, quando Deus começou a dar a visão do All-In, foi muito rápido. A primeira coisa que eu fiz foi sentar com a minha liderança. E isso aqui, cara, ninguém tira do meu coração, sabe? Porque a primeira coisa que eu fiz foi sentar e dizer assim, Deus me deu isso, e eu não sei o que eu faço. E a primeira coisa que eu ouvi deles Deus já mostrou isso pra gente, mostrou para um amigo nosso em comum, e você é como um passarinho numa gaiola. Então tá na hora da gente abrir essa gaiola e deixar você voar. Então, eles entenderam que de fato foi uma visão de Deus, né? Você tem a nossa bênção, pode ir. Né? Então, assim, foi muito rápido. Assim, não foi debaixo de escândalo, não foi de briga, não foi alguém que estava de banco e resolveu sair. Não Mas foi alguém... chamado de Deus, né? Foi um chamado de Deus, eles entenderam isso. Houve outras questões mas foram questões acertadas e resolvidas. A gente saiu debaixo de bênção. Eu tenho o meu respeito e admiração por aqueles que me trouxeram até aqui, mas graças a Deus eles tiveram esse entendimento. Choramos juntos. Que bom, num dia, choramos juntos. Difícil, né? Um desligamento, por mais que seja debaixo de uma obediência do Senhor. Foi um fim de tarde assim, bem emblemático. Eu estava para iniciar uma campanha que chamava alguma coisa de pesca maravilhosa, alguma coisa assim, porque nós éramos uma igreja com bastantes campanhas. E aí eu estava para iniciar, tanto que aquela reunião foi para falar da campanha. E no final da reunião ele virou para mim e falou assim: você quer falar alguma coisa? Tem alguma coisa para falar para mim? Eu falei: tenho. E aí eu falei, né, e foi tranquilo. Eu lembro que eu saí com o meu violão, a minha Bíblia e a pastora. Foi isso que a gente saiu. Isso sempre foi muito claro com a pastora também. Sempre. O fato da visão que Deus te deu. A pastora foi meu alicerce, foi o meu despertar, foi quem me impulsionou. Ela sempre acreditou naquilo que eu carregava. E ela é daquele que tenta o tempo todo me colocar no chão, no pé no chão. Pé no chão. Porque eu sou muito sonhador, né? Eu idealizo, às vezes, também até demais. Sim. Sonho. Mas ela vem com as loucuras minhas, vem com os sonhos meus e... Dá certo. Tá dando certo. Tá dando Pastor, em algum momento, ainda falando sobre chamado, sobre vocação, você sentiu medo de falar, cara, Deus tá me chamando para ser um pastor? Dessa responsabilidade de ser um pastor, sabe? Até já engajando numa outra pergunta, porque a gente vive num tempo onde está muito banalizado ser um pastor. Qualquer um é ungido simplesmente por um cargo, um título, e não por uma vocação de Deus. E aí a gente ouve diversas pessoas, até eu mesmo já falei, você vai ser um pastor. Não, tá amarrado, tá repreendido. Porque ouviu muito o peso de ser um pastor, o lado ruim, e não, talvez até o lado bom de ser uma vocação de Deus, de ser algo que Deus chamou. Então você sentiu esse peso dessa responsabilidade, e aí já até eu queria que você engajasse nessa outra pergunta. Quais são os prós e os contras de você ser um pastor? Olha,
eu aprendi uma coisa na jornada. Qual a diferença do medo e talvez do peso? Quando Deus te chama, não tem medo. Não tenho medo. Como ser humano, há sempre a insegurança. Porque a gente começa a fazer conta. Sim. Então, eu ganho X, eu tenho Y, como é que eu vou fazer para arcar com isso? Então, você começa a fazer conta, porque o ser humano é assim, o ser humano faz conta. As pessoas pautam você por aquilo que você tem. Exato. Por aquilo que você tem. Se você tem muito, as pessoas falam que você é filho de papai. Se você tem pouco, você é um miserável. Exato. Então, as pessoas pautam muito pelo que você tem, o que você levantou, o que construiu. Por que o medo nunca foi presente? Porque eu tive a certeza de que o Deus que me chamou. Então, quando eu tive a certeza do meu chamado, eu passei a viver o meu processo debaixo do meu propósito. Eu falo isso às vezes. Quando você está caminhando e você não sabe para onde Deus está te levando, o processo se torna um peso. Mas quando você sabe para onde Deus está te levando, o seu processo não é mais um peso. Você entendeu que você está no propósito. Então, levantes vai vir. Gigantes vão se levantar. Quando Golias se levanta contra o povo de Israel, tá todo mundo com medo. Quando Davi vem e ele ouve o que está acontecendo e vê Golias também ameaçando, falando e tudo mais, o primeiro discernimento que ele tem é: quem que é esse cara? Então ele não mede tamanho, ele não olhou pro tamanho dele, estava todo mundo olhando pro tamanho. Mas quem que é esse aí? Quem que é esse incircunciso? Quem é esse louco que tá falando do meu Deus? Tá afrontando. O que é isso? Alguém que tem certeza do seu chamado. Eu sei o Deus que me ajudou com o leão, eu sei o Deus que me ajudou com o urso, eu sei o Deus que me ajudou... Entende? Então, assim, eu sei o Deus que me tirou de tantas coisas, me livrou, me abençoou, me usou. Então, assim, a incerteza, o medo, ele não é mais forte do que a confiança que eu tenho em Deus. Então, eu aprendi a confiar no Deus que me chamou, em meio a esse processo, e aí meio que é automático. Não quer dizer que eu não tenha medo, só que o medo não me domina. Exatamente. Entende? Então, se hoje o All-in transiciona, se hoje o All-in vai para outro local, se hoje o All-in muda um cenário, alguma coisa acontece aqui, as redes sociais mudam, alguma coisa muda, o aluguel aumente, alguma coisa aconteça, não é o medo que vai me dominar. Eu tenho, como ser humano, a insegurança, porque é normal, mas a confiança no Deus que me chamou. Então eu caminho em paz. É a certeza do chamado mesmo, né? Da vocação. É a certeza do chamado. Então, assim, quem tem chamado de Deus, assim, e tá debaixo desse chamado, do propósito de Deus. Ele guarda. Responsabiliza. Eu falo Respondi tudo? Respondeu. Não, mas respondeu mais até. E, pastor, agora mudando um pouco a página, eu acredito que a gente vai ter outras oportunidades até de mergulhar mais na sua história. Eu queria que a gente entrasse agora no All-in mesmo. Como que o All-in nasceu? A gente já até sabe um pouco que ele veio no meio de uma pandemia. Eu queria que você contasse sobre isso. Como é que, quando você decidiu falar, cara, agora Deus está me chamando de fato para abrir uma igreja. Como é que foi isso? Assim, o nascimento do All-in foi muito louco, porque assim, enquanto eu pastoreava outra igreja, eu comecei a me dedicar muito, porque eu precisava pregar. E por precisar pregar, precisava de mensagem. Então eu comecei a me debruçar na Bíblia para poder também preparar conteúdo, mensagens, para não chegar vazio, né? Porque você só derrama aquilo que você está cheio. Então eu comecei a me separar muito. Eu me separava muito nas sextas-feiras. Então eu pegava minhas sextas-feiras, eu separava ela e começava a me debruçar sobre a Bíblia. Então na mesa eu tinha 2 Bíblias, eu tinha um notebook, eu tinha livro, caderno de anotação. Então era ali sempre às sextas-feiras. Era sempre na sexta. Rotina. A pastora ia trabalhar, a gente tinha uma rede de academia, ela ia trabalhar na academia e eu lembro que eu ficava a hora que ela saía, eu ficava das 8 da manhã. Ela voltava por volta de 5 horas da tarde, 5h30. Eu ficava das 8 às 5, o dia inteiro mergulhado, vendo pregação, anotando, lendo, relendo, comparando texto. Nessa época, a internet não era tão forte. Né? A internet não era tão forte como é hoje. Pouquíssimas igrejas faziam lives. Né? Talvez as mais
antigas, não sei, eu nem me recordo, na verdade. Né? Eram bem poucas mesmo. Eram. E aí era livros mesmo na mesa, né? Não era nem no site que você entrava ali. Exatamente, era uma coisa assim... Era livros mesmo. Então eu me dediquei muito nesse momento. E aí, nessas buscas, Deus começou a me entregar algo que eu ainda não entendia o cenário. Tempos depois, Deus deu mais clareza, eu entendi, Deus me transicionou, me removeu da onde eu estava, e um belo dia eu falei para a pastora, vamos cultuar, vamos procurar uma igreja e vamos cultuar, a gente não pode ficar sem culto, não pode ficar sem igreja, não pode ficar sem ceiar. Então a gente ia em alguns lugares, a gente ceiava em alguns locais, e aí eu falei para ela, poxa, Deus está me mostrando algo, eu tenho um anseio no coração, vamos começar a fazer grupos pequenos, vamos reunir e deixar Deus fazer. E aí eu lembro que na primeira reunião, assim, que a gente marcou, foi até na rua da casa dela, a gente ia fazer na garagem da casa da mãe dela, do pai dela, do meu sogro, né? Legal. E aí eu e meu sogro tinha um salão de festa, e ele falou, poxa, não tem festa em determinados dias. Faz lá, pô, faz a roda lá, reúne o pessoal lá e começa. A ideia era um grupinho pequeno. A ideia, a gente tava sedento, né? Sim. A gente tava cheio de conteúdo, a gente tava buscando, lendo, né? Então tava cheio de pregação acumulada. Então eu falei, cara, eu vou pôr isso pra fora, eu vou derramar isso, né? Deus tem mostrado. Lógico, eu tô sendo muito superficial, porque assim, tem muito detalhe coisa, né? Que Deus de fato falou para fazer essa primeira reunião. E eu lembro que a gente marcou, ela foi meados de novembro, outubro, para ser mais exato, outubro, novembro. No CMC você conta tudo isso. Conhecendo a minha casa. Pra quem não fez o CMC, veio o convite. Para quem não fez o CMC é Conhecendo Minha Casa, né? Eu conto a visão da igreja. E aí eu comecei pequenas reuniões. E aí o que era 4, virou 8, 12 pessoas. E as pessoas iam chegando. 20. Foi assim muito rápido. Natural. Era algo muito rápido. E aí, quando foi meados dessa data, que por sinal, hoje, né? A gente está gravando esse conteúdo hoje. Dia 20. Hoje é o aniversário oficialmente da igreja, né? Hoje é o aniversário da igreja. 6 anos. Parabéns para você. Parabéns, pastor. Obrigado. Você. Parabéns para nós, para o All-in. Parabéns para nós. É verdade, não tinha me atentado a esse detalhe. E o dia 20 ele é marcante, porque... Tempos depois, né? Então passou um pouco de outubro, passou novembro, passou dezembro, o pessoal foi chegando. Entrou início de janeiro, meu sogro virou para mim e falou assim, olha, eu não vou continuar com o salão de festa, há uma onda de pandemia que tá para chegar no Brasil, estão falando que vai vir, eu acho que não vai dar muito certo e tal. Por que você não fica e faz a igreja? Falei, cara, eu tenho 20 pessoas comigo, como é que eu vou pagar... O aluguel era altíssimo na época pra gente. O formato até então era aquele grupo pequeno, aquela célula. Não tinha aquela responsabilidade, né? E aí acho que o meu sogro colocou a primeira responsabilidade nas minhas costas. Era assim, de que cara, dia? Era muito aleatório, porque a gente fazia de acordo com as festas, mas a maioria das vezes domingo de manhã. O All-in nasceu no domingo de manhã. Né? Primeiro ano depois que eu vou finalizar depois da história, mas o primeiro ano mesmo que a gente era igreja foi tudo de manhã. Todos os cultos eram 10 horas da manhã. Acho que era 10 ou era 9, eu não me recordo agora. Eram os cultos da manhã mesmo. Acho que era 10. Então, o All-in nasceu com os cultos de manhã. Eu lembro que... Por que às 10, né? Pô, pastor, por que não 8 da manhã, 9, como é hoje, né? Hoje a gente tem culto no domingo de manhã. Como a gente fazia festa, o pessoal entregava o buffet tipo 3 da manhã, 2, 3 da manhã, de madrugada. Nós íamos para lá, para fechar o buffet, mas antes de fechar a gente lavava, organizava tudo, 3 da manhã, organizava tudo, já pensando no culto de manhã, pensando que vidas viriam para a célula. Sim. Então a gente corria para dar esse tempo hábil, ia em casa, tomava um banho, descansava um pouquinho e já voltava de manhã. Voltava para começar. Chegava por volta de umas 8h30, e aí fazia e aí a gente tinha um louvor, né, aquela coisa bem, bem simples. E aí, quando o meu sogro deu essa responsabilidade, falou, cara, eu tô saindo, eu me senti na pressão de falar assim, Senhor, e agora? Porque eu quero arrecado aqui, comprei um microfone, comprei uma caixa pra gente aqui, e agora, o que eu faço? Né? Então, tanto que nessas primeiras reuniões, a gente nem falava sobre dízimos e oferta. Porque não era esse o intuito. O intuito era um grupo. Era buscar o Senhor. Era buscar o Senhor. A gente... Né? Tinham pessoas que de fato queriam vir, pessoas que não estavam em igreja
Nenhuma. E aí, quando veio essa responsabilidade, a gente percebeu que Deus estava, de fato, movendo. E já tínhamos várias e várias confirmações, mas um monte mesmo de confirmação de que seríamos uma igreja. Mas essa insegurança batia. E aí eu falei para ele, beleza, fechou. Então, a gente fica como igreja. Eu lembro que até hoje o salão de festa arcou com aquele aluguel de janeiro. E a gente trouxe um formato de igreja, não tinha nem altar a igreja. Não tinha altar, não tinha nada. Era uma caixa de som, um salão vazio, rosa, branco, com cortina. Era um salão de festa mesmo. Eu lembro que eu tirei o globo de festa, tinha um globo de festa. Então, assim, era bem salão de festa mesmo. Aí eu comecei a mudar algumas coisas, né? Tirei algumas coisas que não fariam muito sentido. Uma das delas, a parede rosa durou um bom tempo. Uau. A parede rosa, parede branca durou bom tempo mesmo. Você vai entender como começou a mudar a parede rosa e branca. E aí eu lembro que entrou, a gente então ficou com essa responsabilidade e nós pagaríamos o aluguel, o primeiro aluguel da igreja dia 20 de fevereiro, que é onde a gente celebra o aniversário da igreja. Para mim ali foi uma batida de estaca. A gente firmou, botou a bandeira e disse... Foi aí que você começou a entender, cara, agora é uma igreja. Agora é uma igreja. A gente pagou o primeiro aluguel com dízimos e oferta. Não foi alguém que tirou do bolso, foi eu pago esse mês, ou eu não tinha nem condições nenhuma de pagar o aluguel da igreja na época. Falei a memória, R$ 2.400 era o valor total do custo. Não tinha condições nenhuma de tirar do bolso e arcar com isso. Foi o próprio pessoal reunido, né, cada um ofertando, dizimando, a gente arrecadou o valor do primeiro aluguel. E 20 de fevereiro foi o dia que eu fiz a primeira transferência para pagar o aluguel da igreja. Então, para mim, essa data é o aniversário da igreja, né? É o que eu tenho. 6 anos atrás, né? Exatamente. Exatamente. E aí, 30 dias depois, para ser mais exatos, 29 dias depois, eu lembro como se fosse hoje, porque foi dia 17 de março, pandemia. Então, fecha esse lockdown. E como foi isso, pastor? Esse sentimento, assim, cara, e agora? Porque durante a pandemia, muitas igrejas... Aí eu posso dizer que foi o medo. O medo, né? Porque muitas igrejas... Foi desafiador para muita gente, claro. Gente fechou. Mas muitas igrejas fecharam nesse tempo de pandemia. E vocês que acabaram... E não voltaram, que abriram, né? E não voltaram. Mas e para vocês que estavam abrindo uma igreja e a pandemia começou? Olha, eu costumo dizer que nós não abrimos uma igreja. Nós nascemos. Uau, a igreja nasceu. Então, uma vez que ela nasceu, Deus cuida. Porque se aquilo que abre, fecha. Então, por isso que eu tenho isso no coração. O All-in não abriu, o All-in nasceu. E uma vez que ele nasceu, cara, quem dá o crescimento é Deus. Então, eu lembro que o recurso ia vindo, cara. O recurso ia vindo. Eu lembro que uma vez estava faltando para pagar o aluguel, se não me falha a memória, R$400, R$450 faltava. Para completar esse valor e pagar o aluguel em data. A gente nunca atrasou um aluguel. Isso já estava no meio da pandemia? Isso já estava a pandemia rolando. Primeiro, segundo, terceiro mês, por aí. Na pandemia mesmo, o lockdown. Tudo fechado. Tudo fechado. Foi aí que eu comecei eu peguei o celular e fui fazer a primeira transmissão. O celular aqui na frente, um amigo com violão, meu cunhado com baixo, celular na frente, a gente pregando e fazendo fundo com o celularzinho. Dados da internet, não tinha nem internet no salão, usei dados móveis, né, do celular mesmo. Celular. Bem simples, assim, áudio bem ruim. Eu tenho tudo isso guardado, eu tenho os vídeos salvos, eu tenho tudo isso guardado. E... R$400. E aí veio o primeiro desafio, porque... Aí foi quando eu mudei, eu falei, poxa, esse fundo branco não rola, porque estourava a imagem. Aí a gente resolveu pintar. Vamos pintar de qual cor? Vamos pintar uma cor que eu acho da hora, preta. Aí pintou de preta, né? E aí começou a ver a pandemia, passando a pandemia. E eu falei, Senhor, e agora? Como é que eu vou pagar as contas, né? Como é que eu vou pagar? Eu já dizimei, eu já fiz uma oferta e mesmo assim não chegou. E eu sou muito tradicional, cara. Eu sou muito assim... de fazer as coisas na clara, na certeza. Sim. Transparência. E aí eu lembro que uma membra ligou na época, hoje ela nem está com a gente mais, e ela disse, olha, pastor, eu sei que o senhor não gosta disso, porque
eu já conheço o senhor, sei que não é da sua índole, mas eu preciso que você venha aqui em casa, eu não tenho condições de sair, eu preciso te entregar algo. E não passou pela minha cabeça mesmo, porque era uma das minhas, uma, né, até hoje, das minhas características e personalidade. Eu cheguei lá e me entregou um envelope. E aí eu falei, pô, você sabe que, poxa, aí você me quebrou. Eu falei, não. É Deus mostrando pra você que não vai ser do seu jeito sempre. Uau. E aí a pastora pegou, e lembro que a gente nem desceu do carro, não deixou nem de descer do carro, porque ela sabia como que eu era. Sim. Mas ali Deus me cegou no sentido de aceite. Eu sempre fui um cara, dificilmente eu aceito oferta, eu aceito dificilmente, cara, até hoje. O pessoal me chama para pregar, eu não cobro para pregar. E às vezes até quando vem ajuda de custo, ó, você gastou gasolina, você gastou isso, você veio no meu casamento, poxa, deixa eu ajudar na gasolina, eu dificilmente eu aceito. Eu tenho aprendido a aceitar as duras penas porque é bênção na vida da pessoa, então eu aprendi isso, essa dinâmica. Mas eu não cobro, e naquela época, para mim era nossa, sair de lá com aquele envelope foi duro. Mas a pastora no lado, ela deixa. É Deus isso. que tá fazendo, Deus. né? Eu falei, amém. Pegamos, dei ré no carro, uma rua sem saída, dei ré no carro, e eu falei, abre aí o envelope, cara. Abriu, era exatamente o valor que faltava. Do aluguel. Uau. E eu não tinha falado para ninguém, eu não tinha divulgado em lugar nenhum. Simplesmente a gente olhou e aí eu entendi. Naquele dia eu entendi. Deus tá nesse negócio. Deus tá aqui. Você entendendo ali que agora, cara, não tem mais pra onde ir. Não tem pra onde ir, ele tá mandando recurso, sabe? E era uma pessoa que nem tava firmada. Era uma pessoa que me conhecia, mas nem tava na pegada da igreja. Você pode dizer que foi aí nesse momento que você teve essa virada na sua cabeça? Cara, agora é uma igreja. A chave virou. A chave virou porque eu vi que Deus, tipo assim, eu entendi que de fato eu não abri uma igreja, eu nasci e como esse nascimento eu vi alguém que estava mandando provisão. E aí eu falei, cara... eu lembro que eu falei para a pastora, tanto que eu me lembrei disso agora. Semanas depois eu decidi fazer o altar. Eu peguei meu carro, na época, meu pai tinha uma Courier, Courier prata, lembro até hoje. Eu peguei ela, fui até a Fernão Dias e enchi de pallet. Comprei uma pancada de pallet, passei em outro lugar, comprei as madeiras, fui para a igreja, liguei pro meu pai e falei, vamos fazer o altar da igreja. E eu lembro como se fosse hoje, porta fechada, pandemia rolando e a gente construindo altar, batendo prego. Uau. Um saco de prego, martelo, pallet, a gente travando os pallet, alinhando, colocando as madeiras. E aí eu olhei para aquilo ali e eu falei, Deus está no negócio. Uau. Então, enquanto uns estavam fechando, desistindo, a gente estava levantando o altar. Uau. E é importante falar, até porque você cita muito sempre na sua história, a pastora Carol, sua esposa, junto com você, a sua mãe, o seu pai, ter eles junto, assim, foi importante para você, principalmente nesse começo? Sim. Quando você anunciou isso para eles, cara, tá nascendo uma igreja. Eles foram, de fato, pessoas que te apoiaram ali como família. E desde o começo eles estavam com você, assim? Sua família? Minha família sempre acreditou no meu chamado. Sempre. Minha mãe, principalmente. Intercessora hoje da Casa do Senhor. É muito louco, porque quando o Alwin nasceu, ela estava morando fora. Ela foi para casa das irmãs. E como entrou a pandemia, ela não conseguia voltar. Então ela ficou um bom período lá. E o Alwin nasceu nesse período. E ela de lá, ela só assistia quando tinha online. E ela... sempre continua, vai com tudo e tal, não sei o quê. Meu pai sempre foi o cara abraçal, até hoje. Do trabalho mesmo, da obra, né? Até hoje. Ligar pra ele agora, falar assim, cara, preciso quebrar o teto, fazer uma escada, vou levantar o terceiro andar. Ele vem. Tá aí fazendo alguma coisa, quem conhece ele sabe disso. Então ele nunca foi um cara ativo voluntariamente falando, mas sempre foi um cara dos bastidores, sempre me ajudou desde o início. Meu irmão também sempre confiou, sempre acreditou. Então hoje a gente tem a família toda, né? A família toda aí na igreja. Servindo, né? Meu sogro, minha sogra. Meu pai e meu sogro não estão ativos, mas é como eu falei, se eu precisar do braçal, amanhã eles estão aqui quebrando a parede, amanhã eles estão aqui literalmente. Assim, sinceridade, eu não tenho dúvida de que se eu precisar quebrar tudo aqui, eles vão estar aqui amanhã. Essa é a loucura do que eu carrego. Eu sei que tem outras pessoas que me ajudam e
Eu sou grato demais, né? Pastores que me ajudam muito, 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 muito. Amigos, servos. Mas, assim, eu tenho essa certeza no meu coração. Se eu precisar quebrar uma parede, se eu ligar para ele, ele vem. Você tem alguém, né? Que você sabe seu É contato de emergência ali. aquela famosa história, né? Se o barco estiver afundando, a gente fica com a mão no leme até afundar. Mas existe algumas pessoas que acabam ficando ali também, dizendo assim, vamos pular agora que agora deu, agora chegou no importante fim. falar da importância da família mesmo junto, assim, né? Do apoio, do All-In ser uma igreja de família. De ser cultos da família. Há esses princípios mesmo. Eu não abro mão deles, apanho bastante, né? A gente acaba recebendo algumas afrontas, que o All-In deveria ser mais maleável, que o All-In deveria amar. A gente ama, eu amo, mas não só as práticas. Sim. Então, sim, a gente é uma família tradicional, né? Eu acredito no relacionamento de um homem e de uma mulher, no crescimento de uma família saudável, que tem a sua fé, que tem seus princípios, e eu não abro mão disso. Né? Não abro mão disso, vou até o fim assim. Né? Então, se tiver que morrer por isso, por esse princípio, eu vou morrer por esse princípio. Mas mudar, atualizar, reajustar, porque, não, comigo não rola. Não aqui. Na palavra. A gente tem certeza daquilo que carrega. E se um dia Deus me levar para uma casa de oração que eu tenha que ficar como servo, eu vou procurar uma casa que tenha os mesmos princípios. Exato. Senão eu também não fico. Falando até um pouco do pastoreio, na sua visão, o que é ser um pastor? Porque, como eu falei até um pouquinho antes, isso ficou muito banalizado. Muitas pessoas pensavam em título, em cargo. Chegou a passar algum momento na sua cabeça isso? Cara, é só um cargo, é só um título, de fato é uma vocação. E o que você falaria para nós do que é ser um pastor? Qual que é a função de um pastor hoje dentro de um ministério? Muitos levam o pastoreio como uma profissão. Sim. Você pode reparar que tem pessoas que procuram igreja que tem o famoso crescimento de cargo. Um dia eu sou diácono, amanhã eu sou presbítero, amanhã eu sou pastor, amanhã eu sou apóstolo, amanhã eu sou... como um cargo, né? Uma empresa. E eu aprendi isso, assim. Tem gente que vai ser um ótimo diácono no resto da vida. Se ungirem ele a presbítero, ele mata metade da igreja. Então, o pastoreio é chamado mesmo. Então, às vezes, cara, você que está hoje tendo a oportunidade de fazer essa entrevista comigo, talvez você foi chamado para ser um diácono. E você vai ser um ótimo, excelente diácono para o resto da sua vida. E tá tudo certo, e tá tudo bem. O problema é que tem gente que acha que é cargo. Não, eu tenho que ser ungido a presbítero. Eu vou sair daqui porque essa igreja não unge presbítero. Eu vou sair daqui porque essa igreja não unge pastor. E aí acho que esse é o problema. A pessoa acha que é cargos, sabe? É plano de carreira. E não é plano de carreira, é uma pirâmide, né? É o plano de carreira, não é plano de carreira, é chamado. E é o corpo, né, de Cristo. Cada um tem o seu chamado ali que junto, bem ajustado, né, como a gente sempre fala, vai fluir cada um. Exatamente, imagina 2 pés virados para a direita. Exatamente. Duas mãos direitas. Então, assim, não dá certo. Então, por isso que tem cada um com as suas funções. Né? Então, é chamado, é uma vocação. E quando eu tive certeza disso, eu aprendi algumas coisas. Assim, você passa a ter um amor absurdo. Você, às vezes, é criticado. Você é apontado por coisas que não fez. As pessoas ouvem falar de segundos, de terceiros, uma história mal contada e elas pautam aquilo como ele falou. Não, ele falou isso e eu não amo mais ele. E acabou. Elas levam isso ao pé da letra e a gente tem que amar. Então, às vezes, a pessoa sai, volta, a gente ama. Às vezes, a pessoa sai, a gente cruza pela rua e a gente tem que dar paz com amor. E eu não dou a paz em 2 caras, não. É louco, cara, é muito louco. Porque às vezes eu tenho pessoas que já foram embora e voltaram, pessoas que não voltaram, e eu não consigo ter ódio. Eu não consigo ter raiva. Quebra-se alguns acessos, óbvio. Não dá para ter, né? Só que o amor, eu pastor, é vida. Eu olho como uma vida, eu olho como uma ovelha, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas, né? Exatamente. Ele deixa as 99 e ele vai atrás da ovelha perdida, mas não da ovelha rebelde. Exatamente. Então eu aprendi isso. Então, cara, é vocação, eu amo, sabe, você conversar com alguém que há meses atrás estava sentando o rei em você, e aí você
que amar. Tem que amar, né? É chamado mesmo, a vocação. É chamado. Por isso tem muita gente que desiste, porque como fez da vida um plano de carreira, quando chega naquilo que ele... Porque assim, se a pessoa leva isso como um plano de carreira, quando ela chegar no ápice, cheguei no pastoreio, e aí? Ela se frustra. Acabou? Entende? Então assim, hoje eu sou pastor, mas né, fui me chamado pro pastoreio. E para mim não acabou. Eu não estou falando de novas unções, eu estou falando que não acabou. Continua, né? A obra continua, né? Exatamente. Então eu falo sempre que ninguém entende o coração de um pastor, né? É difícil entender. O nosso pastor, que é o modelo, que é Jesus, foi o cara mais ferido, mas foi o cara que falou, cara, perdoa porque ele não sabe o que faz, cara, e amou. Olha, então o nosso modelo de pastoreio sempre será Cristo, né? Cara, é um amor, assim, que não dá para explicar. Não dá. Tem gente que fala assim, pastor, por que você não faz isso? Ninguém entende o coração do pastor. Mas, poxa, pastor, você devia responder assim. Pô, nessa reunião, nessa mensagem, nisso... Se eu fosse pastor, a pessoa fala assim, se eu fosse o pastor... Sabe o que eu sou mais criticado hoje? As pessoas falam assim, pô, essa mensagem foi pra mim porque tal semana aconteceu isso. Você acha mesmo que eu usaria o altar para afastar alguém da igreja? Usaria o altar para apontar, ferir alguém, ferir uma família, afastar alguém? Alguém que talvez foi embora e agora eu vou usar o altar para mandar uma indireta para essa pessoa. E as outras 300, 400, 500, 1000 pessoas que estão comigo? Exato. Puxa, será que elas são menos ou mais importantes que aquela vida? Então, eu acho que usar o altar para afrontar alguém que está ou dando mancada ou que saiu da igreja seria muito pequenez da minha parte, seria muito endemoniado da minha parte fazer isso. Quando Deus manda, eu aprendi uma coisa, eu tenho que parar de achar que, porque vão dizer isso. Se eu começar a moldar a palavra, o que tem que ser pregado em cima do altar, porque aconteceu tal situação, eu estou dizendo para Cristo, deixa que eu faço do meu jeito, porque do seu jeito vai machucar fulano e Beltrano. Essa palavra aqui não dá. O dia que eu tentar colocar uma pregação em cima do altar, porque aconteceu alguma coisa na semana, ele fecha isso aqui. Exato. Você entende? Deixa de ser Cristo o centro, né? Passa a ser eu mesmo. Exatamente. Eu usar o altar para desabafar. Então, eu vou continuar ouvindo isso. Se final de semana eu trouxer uma mensagem de encorajamento, ai, que top. Se eu trouxer uma mensagem de exortação, ai, que ele falou comigo só porque ontem eu falei tal coisa para ele. Então, as pessoas são assim. Exatamente. Elas pautam as pregações e eu costumo dizer, se a carapuça serviu, calce ela, exato, sirva ela te serviu. Pegou? Incomodou? Então muda. Exato. A Bíblia diz que a gente precisa pastorear o rebanho de Deus como quem vai prestar contas a ele, né? Para que o cajado? Exato. Para corrigir, para puxar para perto. Se Cristo está mandando corrigir a igreja dele, quem sou eu para não corrigir a igreja dele? Exato. Eu estaria sendo leviano. Exato. Então, mas é porque aconteceu tal coisa e você falou exatamente isso. Ou seja, tira todo o mérito de Cristo, do que ele de fato representa para a igreja, do que ele está mandando dizer para a igreja, porque a pessoa passou exatamente por aquilo naquela semana. Exatamente. Então, assim, vai continuar as acusações, vão continuar os levantes, a igreja sempre foi perseguida, mas ela sempre permaneceu de pé. Eu não vou deixar de pregar, não vou deixar de usar o altar para pregar a mensagem de Cristo. Se tiver que ser exortação, vai ser. Se tiver que ser correção, vai ser. Se tiver que ser bênção, vai ser. Tudo é bênção, né? Mas se tiver que ser impulsionamento para alguém, vai ser. Cada um recebe a mensagem com aquilo que ela tem passado. Exatamente. Então, é sobre isso. Eu entendi isso. Como que está a terra do coração da pessoa, né? Porque a semente está sendo lançada do altar. Exatamente. E aí, se ela vai cair numa boa terra ou não, é o coração da pessoa. Sabe qual é a loucura? A mesma mensagem que determinados dias repreendeu alguém chegou em mim e falou assim, que mensagem. Me curou, me tratou. Eu precisava ouvir isso, eu precisava disso. Pastor, louvado seja Deus. Às vezes as pessoas vêm com uma empolgação tão grande que, pastor, você, pai, você... Eu não. A glória é dele, a honra é dele. Mas a pessoa tá tão empolgada com a mensagem que falou com ela, que tipo assim, ela, cara, eu nunca tinha escutado isso, eu nunca tinha ouvido isso. É muito satisfatório você... Lógico que a gente sempre fala, a glória é de Deus, mas você vê que Deus nos usou para levar uma mensagem que falou com determinada pessoa.
E eu queria até saber como que você faz para guardar o seu coração diante de um orgulho, de uma soberba, de falar, cara, não sou eu, é Cristo, ou até mesmo diante de uma crítica, porque ambos podem nos parar, né? Eu falo que ultimamente o que mais está matando os profetas são os elogios, porque ele se coloca lá em cima e acha que é ele que fez. Então como que você guarda seu coração nesse sentido, tanto de uma crítica quanto de um Eu elogio? tenho os meus métodos de sempre dar glória ao Senhor, sempre. Quando vem um elogio, seja no Instagram, seja no YouTube, seja pessoalmente, seja no telefone. Tem umas pessoas aqui da igreja que falam, pô, pastor, você é top demais, você é fera demais, você é da hora demais. Eu falo, louvado seja o Senhor, glória ao Senhor. Sempre, 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 assim, algo que tá em mim, né? Eu não perco essa essência e eu pratico Reconhecer que é o sempre, Senhor, sempre, né? sempre. Seja no WhatsApp. Você mandar uma mensagem para mim, que mensagem? Eu falo, louvado seja Deus. Então é uma prática que eu tenho, uma conduta que eu tenho, porque eu sou apenas um instrumento na mão dele. A igreja não é minha, eu sou mordomo, eu só fui agraciado de cuidar dessa casa. Então eu blindo meu coração o tempo todo e eu entendi que quem faz é ele, a glória dele, a honra é dele. Então eu guardo isso. Agora, como guardar o coração quando vem uma crítica e tudo mais, eu já entendi que a crítica ela está comigo antes de eu subir no altar. São ossos do ofício, né? Do Ela vai estar pastoreio. comigo. Subir no altar, esquece, não sou mais eu sou instrumento. Exato. Então não é sobre o que o meu coração está pensando naquele momento. É o que o Espírito quer falar com a igreja. Então subir no altar, esquece. Você já vai ver outro semblante. Você vai ver outro pastor. Então vai ter dias que a gente vai esbrazar, mas no sentido de ministrar com Palavra ênfase na palavra. Vai ter dia que a gente vai chorar com a igreja, porque eu também sou ser humano. Então, só que assim, usar o altar para ferir alguém, Não, isso é louco. Isso não, não dá, né? não tá fora de princípio, tá fora de conduta, tá fora de tudo, cara. E até falando assim, do All-in, hoje a gente está completando 6 anos, glória a Deus por isso. E a gente vê vidas chegando, vidas que já saíram, vidas que continuam chegando nesse lugar. Lá no começo era só sua família, algumas pessoas, amigos ali bem próximo. Quando você viu que de fato essas pessoas estavam chegando, e aí você, uau, e agora, cara? De fato está acontecendo, é Deus que está trazendo essas pessoas. Você teve essa convicção de que, cara, porque assim, a gente tem 6 meses de igreja e tem um público, membros, que outras igrejas que estão há muito tempo não tem ainda. E graças a Deus por isso. Então você realmente reconhece que é o Senhor que traz as pessoas, a mensagem só está sendo pregada. É, eu aprendi uma coisa, assim, de fato, eu tenho uma dinâmica no meu coração que tudo que está na presença do Senhor tem que crescer, o que não cresce está atrofiado. Eu tenho as pessoas me chamam muito de sonhador, uns falam que até, meu nome não é nem Bruno, é José. É José. E então, assim, eu sempre sonhei, né, com pessoas chegando, e vai chegar uma época ainda que a gente vai estar pregando, 100, 150 pessoas vão aceitar Cristo, assim, por culto. Eu tenho essa fé no meu coração, é ousado, Esse sonho, né? Essa fé. é loucura, mas é algo que eu creio. Tempos atrás, anos atrás, talvez há 5 anos e meio atrás, quando eu falava que a gente sempre teve os recomeços, e desde há 6 anos atrás a gente faz celebramos dessa forma com pompom. Soltamos né, Se a festa no céu. tanto que tem uma novidade para vir aí logo Uau. com esses novos Aguardem. novos métodos de soltar pompom. Mas eu sempre tive essa certeza. E eu me lembro que o pessoal limpava. Então era culto sim, culto não. Né? Não era sempre todo culto que tinha recomeço, mas sempre acontecia. E eu falava, vai chegar uma época que vocês vão limpar isso todo culto. Todo culto. Aí o pessoal, pastor, mas aí vai sujar tudo, não sei o quê. E eu falava, vai chegar. E então eu sempre tive essa certeza no coração. Né? Então foi automático, começou a chegar. Começou a acontecer. Então assim, não foi algo assim, tá acontecendo do nada. Foi algo que a gente profetizou. Se você reparar hoje na parede da igreja, tem algumas frases, e dentre delas tem uma... o que eu vivo hoje é fruto do que eu orei no passado. Eu não me recordo agora a frase exatamente. Mas o que eu tenho hoje é fruto de oração. Eu orei um dia. Eu orei um dia. Então é isso. Eu creio que tudo que a gente está vivendo assim... já acontecia no meu coração, na minha mente, na minha cabeça, mas talvez não fisicamente, presencialmente ali. Então, quando começou a acontecer, só foi
só foi assim, louvado seja Deus. Tá se cumprindo. Tá se cumprindo, Tá sabe? Tá acontecendo. Então, assim, a ficha... Não é que a ficha caiu. A ficha sempre caiu. Entendeu? Então, não é a ficha caiu... Tal dia a ficha caiu. Foi tantos vidas se batizaram, tantas vidas aceitaram Jesus. De cada culto, né? Foi culto após culto, assim. Teve um culto, pastor, que marcou você, assim, que você fala, cara, esse culto me marcou. Putz, cara... Durante esses 6 anos, assim. Sim, a gente sabe que tem muitos momentos que são impactantes. Cara, tem mensagens... Ou alguma mensagem. Tem mensagens que ela marcou muito. Tem uma mensagem que chama Quente Frio. E essa mensagem, assim, o Espírito Santo... Nossa, cara... Tem no YouTube ela? Tem no YouTube. Eu não lembro se tem no YouTube. Quente Frio. Tem uma mensagem também que eu falava sobre o oleiro. São mensagens que marcou, assim, a transição do All-In. Mas não só essas pregações, mas, assim, já teve cultos, né? Momentos, assim, que a gente teve perdas de luz. Momentos que a gente subiu com a conta negativa. Cara, eu não consigo pautar porque foram muitas cenas, né? Como eu falei, eu posso continuar numerando para você aqui várias. Eu já tive cultos de pessoas que chegaram na beira do altar e falei, posso falar algo? Eu entreguei o microfone e a pessoa descascou a igreja. Descascou meu pastoreio, né? E o demônio usado a pessoa assim absurdamente, tanto que quando o pessoal removeu o microfone da mão da pessoa, manifestou, assim, passou uma vergonha. Assim, são cultos que marcam, né? Cultos da gente subir no altar e pessoas terem acabado de criticar a gente. Cara, poxa, se eu for numerar, cara, é tanto culto que marcou, assim, eu não consigo definir. Teve cultos que a gente comprou o telhado da igreja e foi enganado, e no mesmo culto nós levantamos um recurso para comprar outro telhado e na época ventilador também. Ajudaram, poxa, né? Sabe, cultos que a gente não tinha um bebedouro. E o pessoal se juntou pra gente comprar um bebedouro com água gelada. Então, assim, cara, eu tenho muita história. Muita história, assim. Muitos momentos, assim, que marcaram a nossa trajetória, que nos trouxe até aqui. Que se eu for ficar numerando aqui, eu te conto mais um monte. E cada uma delas eu tenho detalhadamente na minha cabeça o que aconteceu, como foi. São testemunhos, histórias mesmo, né? Poxa. Eu falo que o pastoreio, a igreja, ele dá com desafios todos os dias. Todo dia. Quando a gente olha para o All-In hoje, a gente vê uma estrutura que, graças a Deus, né, muitas igrejas não têm. Não por as igrejas não têm, mas graças a Deus porque a gente conquistou isso. E você lembra de algum desafio que você fala, cara, esse desafio, seja do ar-condicionado, seja você fala, cara, e agora? Vamos ir? Deu aquele frio na barriga, aquele medo. Você falou, cara, vambora, e deu certo, tá aí até hoje. Cara, a compra do mezanino sempre foi um sonho. Todo mundo sabe disso. A compra do mezanino sempre foi um sonho. E eu sempre quis ter painel de LED na igreja. Sonho com isso até hoje. E creio que vai chegar um tempo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai chegar. E aí eu lembro, cara, que quando surgiu a oportunidade de comprar o mezanino, os orçamentos eram... O mais barato era R$158 mil. Só a estrutura, sem cadeira e sem elétrica. Depois eu não acabei não fazendo. Tempos depois, 180 mil. E eu falei, cara, é um sonho distante, mas que eu creio que vai acontecer. E aí eu lembro que uma igreja estava mudando para um espaço maior e aí anunciou que estava mudando e eu tive um despertar. Eu falei, poxa, e o mezanino deles? Que eles vão levar? E aí fui mastigando pelas beiradas e descobri que estavam querendo vender e já tinham tido várias propostas de venda com valores assim altíssimos. E aí eu entrei em contato e na minha cabeça eu ia fazer uma oferta de 50 parcelas de 1.000. Eu tinha R$1.000 na conta. Então a primeira parcela eu tinha. Eu falei, vou fazer uma oferta de 50 parcelas de 1.000. Fui pra reunião, conversei e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que nessa reunião eu fiz uma proposta ousada sem ter o dinheiro. Eu falei pra pessoa assim, olha, você não aceita 30 à vista? Eu com R$1.000 na conta. R$1.000 na conta, R$1.010 na conta. Era fé, né? Era fé e o sonho. E aí a pessoa falou assim, olha, eu tive propostas maiores, bem maiores, porque na minha cabeça eu ia fazer 50 de 1.000. Mas algo me moveu. Eu não tinha conversado com ninguém ainda.
E aí eu falei, agora eu vou apresentar isso pra igreja, se ele aceitar, né? A gente levanta, dá um jeito. E aí eu lembro que ele falou, olha, para abençoar a tua igreja, né? Olha, eu tive propostas maiores, pastor, mas algo tá dizendo para eu vender para você. Uau. Eu aceito os 30 e você leva tudo que tem aí. Tudo que tiver do mezanino para cima é seu. Elétricas, cadeiras, é tudo seu. Completo. E aí eu falei, agora, como eu vou arrumar o dinheiro? Eu falei, tá bom, fechou. E aí eu lembro que eu liguei, na mesma hora eu liguei para uma pessoa, falei, poxa, aconteceu isso é que eu faço. Pastor, manda o Pix. Vou mandar o valor para você, você paga à vista e a gente senta e você me faz uma proposta um pouquinho melhor que essa de 50 de mil ou 30 de mil e você me paga. Eu me lembro que eu fiz parcelas de 5 mil na época, então foi muito desafiador pagar essas parcelas de 5 mil. Por quê? Na mesma semana que eu estava instalando o mezanino, me liga o cara do projetor. Projetor na época, R$52 mil. Salgado. E eu sem R$1 no bolso. Eu lembro que eu já tinha... eu não tinha pagado nenhuma parcela e eu falei para essa pessoa, eu falei, olha, eu não tenho condições de pegar esse projetor agora. Não, eu parcelo. Eu falei, não dá, eu faço em 10. Eu falei, não dá. Tá, eu faço o seguinte, você me dá 15 mil de entrada e o resto eu faço 10 de 3 mil e pouco. Eu falei, rapaz, eu não tenho grana para isso não. Não dá. Tá, quando você tem grana? Eu falei, quando eu terminar de pagar o mezanino. Quando você termina de pagar o mezanino? Foi dia tal. Tá bom, no dia tal você me paga. Uau. Então, tipo assim, jogou a primeira prestação para meses para frente. Então, eu arrepiei para pagar o mezanino e quando chegou a primeira parcela, que era 15 mil de entrada, a igreja se mobilizou mais uma vez, a gente conseguiu levantar o recurso e a gente arcou. Então, esses dois desafios foram assim, tensos, porque eram valores altos que a gente pagava por mês. Você né? ficava pensando em casa? Tipo, e agora, Oxe, cara? eu dormia. Tirava o sono? Eu dormia. Você é doido. Eu dormia pensando nisso. Quantas vezes eu saí para comer com algumas pessoas e eu falava, cara, eu preciso de tanto, preciso de tanto, e eu tenho só 1.000 na conta, eu tenho 3 mil. Eu falo claramente, assim, teve uma época que eu precisava de marcar com algumas coisas e 15 mil reais na época, eu tinha 3 mil na conta. Assim, era fé. Falta 12. E 2 cultos depois, 1 culto depois, olhar a conta e ter o valor que eu precisava. Então, assim, E quando você vê tudo isso aí agora, pastor? A igreja, a estrutura, tudo que Deus fez, o que passa no seu coração? Cara, é um filme de que valeu a pena. Uau. Assim, tipo, parece que é uma satisfação de um dever cumprido que deu certo, um sonho que deu certo. A gente agora está se autodesafiando com algumas outras ideias e pensamentos. O All-in nunca parou. Às vezes, terminou a igreja. Nada. Cara, eu costumo dizer que o dia que a gente terminar isso aqui, a gente muda. Sabe? Então, se alguém tem na cabeça assim, terminou, então fica preparado que a gente tá para mudar. É mais ou menos assim, sabe? Terminou. E é sempre assim, quando a gente termina algo, Deus está fazendo algo novo. Exato. Então, eu tô com o sentimento de que acabou, não tem mais o que fazer aqui, não. Não tem mais o que fazer. Eu fico inventando moda, entendeu? Então, eu olho para as paredes hoje, eu fico, Deus, não tem mais nada para fazer. Então, eu acredito que Deus está dando novos desafios aí. Uma nova direção. Quem sabe, né? Orando ao Senhor. Ano do cumprimento, né? Chegando aí. Grandes coisas acontecem em anos como esse. Então, todos os anos foram marcantes. Foram várias promessas que se cumpriram ano a ano. E o ano do cumprimento, há muitas coisas que estão e vão acontecer. Boa. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. E falando até, pastor, a gente sempre fala que a nossa igreja tem 2 igrejas, né? A física e a igreja online, que é através das mídias. As mídias aqui no All-in é muito forte, o culto online. E como que surgiu isso no seu coração? Foi algo natural também que foi acontecendo? Lá das lives, já veio de lá da pandemia, o celular, isso sempre foi algo que você priorizou, assim, falar, cara, eu quero ter as mídias, assim. Nós, quando surgimos, e até nas minhas antigas igrejas, não tinha esse negócio de online. Não tinha. O YouTube, eu não lembro da gente falar de YouTube. Não tinha. As lives veio muito depois da pandemia mesmo. Entende? Então, assim, igual Parede Preta, a igreja da Parede Preta. Não tinha. Na época que a gente surgiu, se tinha, era assim, igrejas que
a gente não tinha acesso. Talvez por ser não ter um online, não ter a internet, a gente não sabia. Exato. Mas eu não lembro. Não tinha. Então, me lembro quando a gente foi pintar o teto de preto, minha mãe, algumas outras mulheres que estavam com a gente, pastor, mas o teto preto? Como assim? Então era... Fora os preconceitos. Né? Foi muito louco. Então, assim, as pessoas veem a gente soltando pompom e tal, copiou fulano. Cara, fulano nem existia. Né? São 6 anos fazendo isso. Então já tem uma... Né? Porque hoje as igrejas grandes tomam proporções, então tudo que elas fazem... quem olha, quem copia, ou quem fez, ou quem faz igual, copiou fulano. Não, na verdade, a gente já vinha sonhando com isso há muito tempo. Então, eu lembro que era sempre vinha, né, essas falas. Eu me perdi na pergunta. Foi da mídia. Da mídia. Se foi algo natural. E aí, por que foi algo natural, eu acredito? Porque foi a necessidade. Então, foi um natural movido pela necessidade. Nós precisávamos fazer devido à pandemia. Então, era isso ou ninguém conhecia a gente. Então, todo mundo migrou. Tinha igrejas que estavam preparadas, tinha igreja que já tinha setup, tinha igreja que tinha recurso. Nós não tínhamos nada. Nós não éramos nem igreja. Então, eu peguei o meu celular, botei na frente e comecei. Era literalmente um celular e... E aí, eu vi a necessidade de não parar com aquilo. A igreja nunca parou com online desde lá. A gente já ficou culto sem transmitir, porque sem internet, sem energia, o equipamento queimou, danificou, que é muito natural. Sim. Mas, paramos, não queremos mais, vamos ficar um tempo sem um online. Não. Eu entendi que o All-in hoje tem 2 plataformas, presencial e online. E eu não abro mão disso. Uau. Então, hoje é uma ferramenta que a gente utiliza. Uau. E, pastor, falando de sonho, você é muito sonhador, a gente falou disso aqui. Tem algum sonho, muitos sonhos que não se cumpriram, mas que você ainda... A sua visão pro All-in daqui para frente, assim, o que você sonha para essa igreja? Falando de estrutura ou até da parte espiritual mesmo, de pessoas chegando. Qual que é o seu sonho pro All-in? Eu acredito que, estruturalmente falando, a gente vai crescer muito ainda. Mesmo que o All-in mude amanhã, eu ainda acredito que não é o que Deus tem. Uau. Então, se hoje o All-in é contando as áreas, né? Sim. Parte de baixo, parte de cima, estacionamento. Se hoje a gente tem aqui 700 metros quadrados e a nossa nave é 250, se amanhã depois a gente mudar para um espaço de 1.300 metros quadrados, 1.500 metros quadrados, eu ainda acredito que não é o que Deus tem para o All-in. Eu acredito que ainda é uma trajetória para algo que Deus ainda tem maior. Você tem essa visão bem clara do que o Senhor... Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Eu sonho com uma área aberta, eu sonho com uma área comunitária, eu sonho com uma área de lazer, eu sonho com isso. Eu tenho isso no meu coração e eu acredito que o All-in está indo para esse caminho. Por isso que também o meu sonho é para que Deus estruture logo pessoas, para que Deus capacite logo algumas pessoas, para que Deus também dê recurso para algumas pessoas. Então, o sonho ele não está pautado só na igreja ser grande, mas a igreja ser um grupo forte e avivado. Então, isso fala de pessoas. Então, eu sonho, dois, né? Eu sonho, assim, com pessoas que Deus vai firmar os pés delas. Precisa, né? Precisa. Exato. Então, é tempo. Acho que a gente tá ganhando forma. Somos um bebê de 6 anos, cara. 6 anos, né? 6 anos. Né? Eu fico imaginando, tô com 36 agora. Poxa, o que Deus vai fazer quando eu tiver com meus 40? 45, sabe? Tem alguma coisa que você faria diferente, pastor, nesse sentido? Quando você começou lá atrás? Hoje, com a mentalidade, a maturidade completamente diferente, você olhar e falava, cara, isso eu faria diferente. Algumas pessoas vão responder assim, eu não mudaria nada porque Deus me trouxe até onde me trouxe. Uhum. Com a maturidade que eu tenho hoje, eu talvez daria menos murro em algumas facas. Uhum. Entendeu? Me importaria menos com algumas situações e daria valor naquilo que de fato deveria dar valor. Mas mudar é muito difícil, porque eu acredito que até aqui Deus preparou cada situação, sabe? Para forjar o que eu estou sendo hoje e o que eu vou ser. Eu não estou na minha melhor forma. Eu acho que eu nunca vou atingir ela. O maior desempenho, a melhor forma, o maior conhecimento, eu nunca vou atingir ele. O ser humano está em constante evolução. Mas para o meu pastoreio, para as minhas ovelhas, eu acredito que Deus ainda tem muitas coisas para
para acarretar e me levar. Mas eu acredito que mudar é uma palavra muito, muito forte, cara. Eu não mudaria. Talvez eu enxergaria algumas situações diferentes, Sim. sabe? Vamos dizer assim que eu colocaria os pingos no i com mais rapidez. Hoje, quando a gente coloca alguns pingos no i, por demorar muito tempo, algumas pessoas se chateiam, algumas pessoas abandonam. Então, talvez, se fosse para mudar algumas coisas, eu colocaria esses pingos no i com mais antecedência. Uau. Sabe? Eu sou daquele de deu problema, a gente senta e já resolve. A gente tem que aprender a não fugir de conversas difíceis. Né? É um erro de muitos líderes e até pastores é fugir de conversas difíceis. Tem medo de encarar mesmo e de reconhecer, de muitas vezes pedir perdão e de se acertar. A gente vê que você muitas vezes pede perdão para membros de cima do altar. Sim. Recentemente isso aconteceu e não é segredo para ninguém. E assusta, né? E assusta, principalmente de algumas pessoas que não vieram de uma igreja que costuma fazer isso, de pastores que nem pediam perdão. Então, quando a gente vê que existe um pastor que abre o seu coração e pede perdão, a gente fala, cara, tem um homem ali que reconhece o seu erro e isso é transformador. Até puxando o gancho para isso, muitas pessoas que chegaram no All-In hoje vieram de outras igrejas. Tem pessoas que se converteram aqui, conheceram Cristo aqui, mas outras vieram machucadas de outra igreja. Qual que é a sua visão nesse ponto com essas pessoas, assim? Porque existe uma responsabilidade de que, cara, eu não posso machucar, eu não posso ferir, como a gente tocou no assunto de não sair direto do altar, não ferir ninguém, porque essa não é a intenção. Mas quando essas pessoas chegam, assim, feridas, você como um pastor, qual que é a sua prioridade, assim, o que passa na sua cabeça quando elas chegam? Primeiro abraçar, a gente abraça, a gente cuida. Quando a pessoa decide se voluntariar, aí a gente tem um processo que dura 9 meses. E a gente não abre mão disso, que é o play. A gente não abre mão disso. Ela passa por esses processos todinho. Alguns começam a ajudar em algumas funções específicas, porque a gente sente que são pessoas que já estão preparadas. Sim. Mas a gente respeita o processo. Ela não entra pro time de discípulo enquanto não concluir os 9 meses. Ela pode ajudar, poxa, fica aqui no estacionamento hoje, poxa, lava um banheiro pra gente, poxa, arruma as cadeiras. Ela pode ajudar em algumas funções, mas ela não é um discípulo formado ainda, ela não é voluntária ainda. Faz parte do grupo de mas a gente acolhe. Os que chegam feridos, a gente tem precisa fazer esse acompanhamento mesmo. Os que chegam a 1 milhão, a gente faz o acompanhamento com 4, 5 meses, a gente já começa, deixa eu ver, né, testar. Lava um banheiro para mim hoje. Sim. Pô, ajuda aqui na recepção, só para ver como que é a pessoa. Mas ainda não é discípulo. E esse que chega ferido, ele passa por todo o processo mesmo, do começo ao fim. E a gente... Por quê? Porque é um processo de cura. De recomeço mesmo. De recomeço. Então a gente deixa a pessoa ser curada e, cara, sendo abraçada. As mulheres são abraçadas pelos Juntas, que é liderado pela pastora. Os homens são abraçados pelos Brasas, que eu lidero o Brasas, que são grupos de homens aqui, e a pastora é um grupo de mulheres. Cara, eu falo pra você, é primordial. Porque é acolhedor. Então, se chega alguém hoje aqui que decidiu ficar, que quer permanecer, que quer estar com a gente, cara, a gente abraça assim. Mas a gente dá espaço. Se a pessoa não quer também, a gente não fica em cima. Então, a gente aprendeu a lidar com essas pessoas dessa forma. E deixar o All-In ser, de fato, esse lugar de recomeço, né? Das pessoas. E viu? De muitas pessoas recomeçarem. A gente já caminhando pro final, eu fiz um bate-bola aqui. Ixi, lá vai. Perguntas rápidas. Eu vou falar algumas palavras e aí você fala a primeira coisa que vem na sua cabeça. E aí depois a gente vai para uma pergunta final e já... Tá bom. Já encerra. Deus é? Tudo. A igreja, o All-In, é? Casa. Sua família? Descanso. Jesus? Tudo. Uma alegria? Recomeços. Uma vitória? As libertações. Um erro? Um erro. Pedir perdão mais vezes.
Um personagem da Bíblia sem ser Jesus, que é... Ah, sem ser Cristo. José. E um versículo. Um versículo. Lucas 1:37. Um louvor. Quer que eu fale o que é Lucas 1:37? Ou o pessoal vai procurar? É melhor falar, né? Ou deixa eles procurarem. Porque para Deus nada é impossível. Uau. Eu creio nisso. Um louvor. Um louvor. Cara, eu sou meio... Eu sou meio esquecido pras coisas, sabe? Um louvor. Cara, eu ouço tanta música. Mas deixa eu lembrar uma música que, assim, eu Que tenho... marcou, né? Porque eu gosto, né? Então eu entro no carro o tempo todo ouvindo alguma música, porque assim, eu sou péssimo pra gravar letra de música, péssimo pra decorar música. Tanto que quando eu tô pregando, eu viro pros meninos e falo, vai. Cara, mas eu gosto muito das músicas do Eliseu. Eu lembro mais dos cantores do que das músicas em si, né? Tem um que eu tô ouvindo agora que fala Tudo é Teu, do Eliseu Rodrigues. Sim. Mas eu gosto muito do Eliseu, eu gosto de alguns louvores do Morada, eu gosto dos raízes também mais antigos, Fernandinho, Davi Sasser, David Killa. Os mais antigos, né? Tem um do David Killa que chama Como Criança, Quero Ser Como Criança. Abraça-me, né? Abraça-me, né? E, tá vendo como eu sou péssimo? Então, assim, eu não consigo numerar um, tá? Eu lembro dos caras que cantam, mas eu sou péssimo pra gravar algumas músicas. Mas o do Eliseu, atualmente, Tudo é Teu, se me fala a memória, é esse. Esse, ultimamente, tá comigo. Tá, tipo assim, repeat o tempo todo. Pra quem não sabe, o pastor já foi líder de louvor. Você gravava os louvores assim? Eu sou do cara da cifra. Eu sou do cara da... É que assim, o que acontece? Na época que eu era do louvor, eu estudava isso. Então eu tinha as cifras, as letras. E era focado nisso. Eu estava focado nisso. São 7 anos, todos os dias, ensaios, toda semana. Então você está debruçado sobre aquilo. Então é mais fácil hoje eu te falar um texto bíblico do que eu te falar um louvor. Entende? Exato. Então eu vou matutando, eu até lembrei, né? Você vê que eu acertei. E você decora os versículos também? Que tem pastor que fala, lá em Lucas... Não, eu não sou dessa vibe, não. Não sou Mas dessa você sabe vibe. o versículo. Eu sei, conheço. Se você pautar algum, eu vou lembrar. Não conheço todos. Não decoro, não sou um decorador de Bíblia. Eu sou um cara que eu sei das histórias, conheço as histórias, leio as histórias, mas hoje eu tenho que sentar, eu tenho que pesquisar, eu tenho que ler, eu tenho que reler, eu tenho que anotar. Eu sou dessa vibe. Hoje eu não prego sem uma anotação, né? Quando eu digo isso, não quer dizer que eu prego o que está escrito, mas eu prego toda semana. Eu ministro toda semana, eu estou em ministração, reunião, gravando conteúdo toda semana. Então eu não consigo ter tudo na cabeça. Né? Eu tenho família, como, né? 2 crianças, trabalho, eu tenho empresas, então assim, não dá para decorar tudo. Então eu sou de anotar, de reler, então eu sou dessa vibe. Então eu preciso disso, senão não dá. E pastor, já para encerrar, eu queria que você desse uma mensagem, 6 anos de igreja, e eu queria que você deixasse uma mensagem para a igreja, para o All-in daqui, do que o All-in foi, do que o All-in representa e para onde o All-in está indo. Então, queria que você olhasse para algumas das câmeras e liberasse essa mensagem para o All-in, de 6 anos de igreja. 6 anos. Olhar para alguma das câmeras. A pergunta é, que câmera que eu olho? Que câmera? Que câmera que eu olho? Então, assim, vamos lá. Pode ir. Eu não vou olhar para a câmera porque eu quero pensar. Eu quero pensar um pouco. Refletir, né? Cara, grandes são as expectativas, grandes são os projetos para essa casa. Eu tenho muitos planos como homem, tá? E acredito que o Senhor está levando a gente para algo muito grande. Então, quem está ouvindo a gente em casa, quem está escutando a gente em casa, eu acho que a gente tem que gerar muita expectativa para o que Deus está fazendo, porque a promessa dele é grande. Eu tô cheio de expectativa para alguns próximos capítulos que vão acontecer. Creio no ano do cumprimento. Então, assim, para quem está em casa,
para quem está aqui hoje gravando com a gente, eu falo assim, gera expectativa, né? Assim, vou ser bem direto, assim, você que está em casa, assim, gera expectativa, porque eu creio que Deus realmente está fazendo algo muito grande. A gente tem se preparado para as promessas do Senhor. Então, eu deixo uma palavra para o seu coração assim, confia. Acredita na visão que Deus deu para o seu pastor. Acredita num homem de Deus, um homem que está sendo conduzido pela palavra dele. Dê passo junto com a gente. Sonha junto com a gente. Não deixa de ser um investidor dessa casa de oração. Acredita nesse sonho, acredita nesse projeto. Seja alguém que coloca um tijolinho, né? E vamos dar passo de fé, que eu tenho certeza que a gente vai se surpreender com o que Deus vai fazer nesses próximos dias. Então, cara, eu tenho muita coisa no meu coração, tem muita coisa acontecendo, muita coisa rolando, e eu acredito que a igreja vai celebrar muitas vitórias. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Em nome de Jesus. É isso. Respondi? Respondeu. Respondeu. E, pastor, agora como igreja, até como membro, servo, voluntário, discípulo do All-In, a gente queria te agradecer pelo seu coração, por ter dito sim ao Senhor. Eu acho que esse é o sentimento do coração do Pai mesmo, de dizer obrigado por não ter desistido, por ter continuado. São só 6 anos, a gente é um bebê ainda, tem muita coisa para acontecer, a gente vai ver muita coisa no Senhor, o All-In está caminhando para isso. Então, obrigado pelo seu coração, obrigado por nos acolher como igreja, cada vida que chega, cada família que chega. É um privilégio fazer parte de tudo isso. E a gente vai viver esse derramar do Espírito aí, o que o Senhor tem para nós. Amém. Em nome de Jesus. Vamos junto. E você encerra? Encerra, gente. Obrigado, acho que para essa câmera aqui pode ser. Você que participou desse... É quase que uma entrevista. Uma entrevista, uma conversa. É uma conversa, num cenário diferente, a ideia foi diferente hoje. Tá tudo funcionando, a gente que decidiu fazer nesse formato, foi uma ideia dos meninos e eu abraço, eu também dou algumas ideias. Mas obrigado você que acompanhou, você que teve essas quase mais de uma hora. Eu acredito que sim. Espero que esse conteúdo abrace o teu coração, que você sonhe com a gente, que você gere expectativa. Lógico que eu vou deixar as indicações para que você curta, compartilhe, envie para mais pessoas, para que mais pessoas possam acompanhar esse podcast que tem crescido todos os dias. Eu quero agradecer aos mais de 5.000 seguidores novos que a gente acabou de bater no Instagram. A gente tem vivido um novo tempo, o All-In tem vivido um novo tempo e creio que grandes são as promessas do Senhor. Então, obrigado, você que nos ouve, nos assiste e que essa mensagem, que essa entrevista, que esse testemunho ministre o teu coração e que você confie no processo do Senhor. Grandes são as promessas dele sobre a sua vida. Deus abençoe sua vida. Obrigado e até o próximo encontro. Valeu, gente. Tchau. Valeu, gente. Até a próxima.